João, qual foram os 3 assuntos que a gente debateu nesse curso? Foi economia, finanças e investimentos. A gente começou estudando economia. Alguém sabe me dizer o que é economia? É a ciência que estuda a relação entre o consumo e a produção. E isso que está aí na lousa, né? Capital e dinheiro. Capital é a mesma coisa que dinheiro? Alguém sabe me dizer? Não. Não, capital é um bem que gera outros bens. E o dinheiro é o meio de troca. Você usa para fazer trocas. Tipo, eu quero um certo produto, então eu vou dar dinheiro para trocar. E a moeda, o que é, Tiagão? É o meio de troca, o reserva de valor e unidade de conta. Se não tiver essas 3 características, é moeda? Não. A gente falou de algumas moedas que estão aí na lousa. Alguém sabe me dizer por que o sal é uma moeda ou foi uma moeda? Ele tinha essas 3 características. Quais 3 características? É meio de troca, de... Reserva de valor e unidade de conta. Beleza. Se não for unidade de conta, não pode ser moeda, certo? Certo. Se ela não reservar valor de um dia para o outro, de um mês para o outro, ela também não pode ser moeda, correto? Sim. Né? E se você não conseguir usar ela para trocar por outra coisa, ela é moeda? Não. Perfeito. Falou também de tipos de economia, né? O que é uma economia de mercado? Alguém se lembra? É quando, tipo, é meio que livre. Os produtores, eles produzem e os consumidores, eles escolhem o que eles quiserem. E existem outros tipos de economia que não acontecem assim, como uma economia de mercado? Sim, a economia de comando, que é tipo a Coreia do Norte. Você não pode usar um tênis da Nike. Eles não vendem lá. O que é PIB, Thiago? Produto interno bruto. E quer dizer o quê? O que quer dizer É a produto interno quantidade bruto? de produto que você produz no próprio país. E pode ser de empresas estrangeiras que produzem aqui ou só de empresas brasileiras? Pode ser de estrangeiras também. Você sabe me dar algum exemplo de empresa McDonald's. estrangeira? McDonald's, Tem alguma outra que vocês conhecem que atua aqui no Brasil? Nike, Nike, mais alguma? Adidas, E sem ser de roupa? Burger King, Sem ser de comida? Sony, Sony faz o quê? aparelhos eletrônicos. Legal. E carros? Tem carros de Chevrolet, marcas estrangeiras Honda, também? Todas. Legal. O PIB ele indica o que de um país? A quantidade de produto que ele faz no próprio país. Ele indica se um país é rico ou não? Não. Não indica. Indica. Indica, só não indica se as pessoas indicam. Se as pessoas são ricas, né? Mas então me fala uma coisa, existe algum outro indicador para mostrar se as pessoas de um país são ricas em comparação com outro país que tem a ver com o PIB? A moeda? O PIB per capita. É o PIB per capita, perfeito. Por quê? O que o PIB per capita é? Como é que a gente faz essa conta? Ele pega o PIB, divide entre o número de habitantes e aí dá uma média de quanto cada um tem de dinheiro, quanto cada um recebe. Legal, interessante. Alguém pode me explicar o que tem nesses gráficos desse slide? Bom, aqui eles têm o PIB total. Qual é o maior PIB do mundo? É dos Estados Unidos. Uhum. E qual é esse segundo que vem crescendo muito nos últimos anos? A China. Tá certo. E assim, então quer dizer que os Estados Unidos, por PIB, ele é o país mais rico do mundo, né? E depois vem a China. Agora, e as pessoas dos Estados Unidos comparadas com as pessoas da China? Como que a gente pode fazer essa análise? Nos Estados Unidos tem menos pessoas que a China, então eles supostamente eles devem ganhar mais dinheiro no PIB per capita. E o gráfico ali da direita ele mostra isso pra gente, né? Sim. Você pode apontar a diferença, por exemplo, entre o que um chinês ganha no PIB per capita e um americano? Ó, aqui mesmo, ó, 50 tá entre 50 e 60, então aqui provavelmente deve ser um 57. Aí você vê aqui em relação com a China, ó, perto dos 10, então não tá. São muitas pessoas para pouco dinheiro. Então, por esse gráfico aí, você diria que um chinês é mais rico ou mais pobre que um americano? Mais pobre. Ele está próximo de qual população? Próximo do Brasil, Tá? E qual é aquela última lá, hein? da Qatar. O Catar ele tem um PIB pequenininho, né? Mostra Sim. o PIB do Catar aí pra gente. Tá super baixinho, né? Sim. Mas e as pessoas que moram no Catar? Você acha que elas são pobres ou ricas? Ricas. Né? E a gente faz isso como? Como é que a gente sabe fazer essa análise? A gente pega o PIB e divide pelo número de pessoas. E o resultado é quanto mais ou menos uma pessoa ganha. E ali no Catar, qual foi o resultado? 58
1.000. $1.000. Sim. Perfeito. Henrique, o que é isso daí que está na lousa? A pirâmide etária. O que mostra pra gente a pirâmide etária? Você pode explicar pra gente? Ela mostra a população economicamente ativa, o número de idosos, o número de crianças, adolescentes abaixo de 16 anos e ela divide entre homens e mulheres. Perfeito. E o que é a população economicamente ativa de um país? Você pode mostrar mais ou menos aí onde que está a população economicamente ativa? Está aqui entre os 15 e os 59 anos e é a população que poderia estar trabalhando. Tá. E quer dizer então que todo mundo que está aí nessa população economicamente ativa trabalha? Não, As pessoas que não trabalham são as pessoas? estão desempregadas. Tá certo. Você sabe dizer mais ou menos quanto que é o desemprego no Brasil hoje? 11% do total da população? Total da população que está economicamente ativa. Perfeito. E quantos habitantes tem no Brasil? Você sabe me dizer mais ou menos? 200 milhões. E quantos por cento disso, ou quantos habitantes fazem parte da população economicamente ativa? 100 milhões. Tá, então, se a gente souber que hoje 11% desses 100 milhões estão desempregados aproximadamente, quantos desempregados podemos dizer que tem no Brasil? Mais ou menos 11 milhões. Perfeito. Henrique, a pirâmide etária ela muda ao longo dos anos no país? Muda. Mostra pra gente, por favor, o que aconteceu na pirâmide etária japonesa desde a década de 50 e o que tende a acontecer no futuro. Ela tende o número de idosos a aumentar e de crianças a baixar por conta da tecnologia, que os idosos agora conseguem viver até mais tempo. Tá. E isso tem alguma implicação, por exemplo, no sistema de aposentadoria das pessoas? Isso tem algum impacto? Tem, porque são menos jovens trabalhando e mais idosos recebendo, então uma hora não vai mais ter dinheiro para pagar todos. Tá. Por exemplo, nessa última pirâmide aí, qual é a parcela da população que está trabalhando ativamente? Você pode mostrar pra gente? É 53%. E a população aposentada seria? 35,7%. Thiago, você sabe explicar pra gente o que são fluxos de caixa? Fluxo de caixa é quanto dinheiro entra e quanto dinheiro sai. Da onde? Da... de qualquer lugar. Ah, mas me dá um exemplo. por exemplo. Carteira. Na sua carteira, então. Tudo que entrar ali é um fluxo de caixa. Positivo ou negativo? Positivo. E o que estiver saindo da sua carteira? Negativo. Mas poderia entrar e sair de outro lugar também, João? Sim. Dá um exemplo pra gente. Bom, da poupança. Tem algum outro tipo de conta onde a gente pode ter fluxos de caixa? Conta corrente. Perfeito. Ó, agora eu vou fazer uma pergunta que eu quero ver se vai ter alguém que vai errar, hein? Ela é sobre valor do dinheiro no tempo. Se vocês ganhassem na Mega Sena, vocês prefeririam receber o dinheiro semana que vem ou daqui a um ano, se ela ficasse bem guardadinha lá na poupança? Semana que vem. Por que você prefeririam Porque ela receber essa? começaria a render mais dinheiro. Tá. Começaria a render dinheiro antes. Você poderia botar esse dinheiro numa aplicação, Sim. mas é só por isso que você gostaria de receber o dinheiro antes? Não. Por que mais? Tipo, os sabores do dinheiro, depende do preço das moedas também. Tem mais algum impacto que acontece ao longo do tempo que pode... Inflação. Aham. O que a inflação faz com o seu dinheiro? Diminui o valor de compra. O valor de... O valor do dinheiro, né? O poder de compra. Ou você perde poder de compra, tá certo? Muito bem. Então, vocês preferem dinheiro antes ou dinheiro depois? Antes. Sempre? Sim. Muito bem. Ô, Thiago, o que são juros? Você se lembra? Os juros é a quantidade que você pega, tipo assim, do banco, ele pode pegar o dinheiro do banco. E aí, com o dinheiro ele pode pegar o dinheiro do banco. E aí, com o dinheiro do banco, ele vai ter que pedir uma taxa pra você pagar pra ele. E aí, isso que significa juros. Você pode me dar um exemplo, João? Uma coisa que o Thiago falou, quando o banco pede seu dinheiro emprestado. O banco pede seu dinheiro emprestado? Ele Não, chega pra você e bate na sua porta pedindo dinheiro emprestado? Não, desculpa, você pede dinheiro pro banco. Aí quando você, ele vai pedir uma taxa de juros pra você. E quando você for devolver, você vai ter que devolver mais. Vai ter mais juros. E esse a mais que você paga são juros, perfeito? Sim. Então, assim, o dinheiro que você paga para usar o dinheiro do banco chama juros. Então, o que é a taxa de juros? Quantos por cento vai ser cobrado Sobre o quê? sobre o dinheiro que você pediu emprestado? Beleza, muito bem.
o aumento geral dos preços de todos os produtos. E o que é então, se você tem aumento dos preços, o que é esse tal de perda do poder de compra? O seu dinheiro vai começar a valer menos. O que você conseguia comprar em um ano, quando tiver a inflação no ano seguinte, você vai conseguir comprar bem menos. Isso daí chama perda do poder de compra, certo? Certo. Vocês já ouviram falar da lei da oferta e da demanda? Sim. É? E o que vocês entenderam com esse negócio? A demanda é quando tem mais pessoas querendo comprar um produto, e a oferta é quando as fábricas ou as empresas começam a produzir mais produtos. Entendi. Mas daí a lei da oferta e da demanda, ela nos mostra o quê? Alguém sabe me dizer? Ela mostra o ponto de equilíbrio entre os dois. Você sabe me mostrar, por exemplo, nesse gráfico o ponto de equilíbrio entre as curvas da oferta e da demanda? É aqui. E esse ponto ele te mostra o que, basicamente? Ele define o preço que vai ser vendido e a quantidade que vai ser produzida do produto. Tá. E como que o ponto de equilíbrio pode mudar, João? Bom, ó, exemplo aqui, ó. Aqui já tem o equilíbrio. Aqui pode ser no máximo, sei lá, 9, 10 reais. E a quantidade de pessoas vai ser certa. Mas quando, sei lá, exemplo, uma empresa pegar fogo, a oferta vai ser menor, porque vai ter menos gente produzindo. Você diz a fábrica da empresa pegar fogo. Sim. Tá. Ou, por exemplo, se for uma plantação de feijão e teve uma seca. É. E o que acontece nesses seus exemplos? O que muda, a oferta ou a demanda? A oferta vai mais pra cima. Já que vai ter mais gente querendo e menos oferta, o preço vai aumentar. Por quê? Porque tem um novo ponto de equilíbrio, certo? Sim. Tá, mas é só por causa da oferta que pode mudar o ponto de equilíbrio? Ou ela pode... O que está acontecendo com as camisas do Brasil agora na Copa? Tá aumentando o preço. Mas por que está aumentando o preço? Porque tem gente querendo. Tem E muita como é que demanda. chama um monte de gente querendo? Demanda. Tem muita demanda Tem muita demanda, só que a oferta não é tão alta. Mas a partir de agora, eu acho que eles vão produzir mais camisas do Brasil, porque agora é ano de Copa. Então, todo ano de Copa produz mais camisas do Brasil, shorts e outros produtos do Brasil. É um novo ponto de equilíbrio. Perfeito, bacana. Tiago, a gente vê aí nesse gráfico, está escrito padrão ouro ali no título, né? E tem um ponto ali no gráfico, tem escrito Nixon Shock, ou Choque Nixon, e a gente pode ver que subiu bastante aquela curva de preços ali nos Estados Unidos. O que aconteceu nesse momento? O que é o Choque Nixon? Quem que foi Nixon? Sabe me Isso explicar? foi um presidente dos Estados Unidos em 1971 e a coisa que ele fez foi tirar o lastro em ouro, porque quando tinha lastro em ouro, ele não podia produzir tanta nota de dinheiro, porque se não tivesse ouro não podia produzir dinheiro. E sem o lastro em ouro, agora podia produzir dinheiro doidadamente. E ele fez isso? Fez. E o que aconteceu com o preço dos produtos? Aumentaram. Dá pra ver isso no gráfico? Dá pra ver ainda muito bem, ó. Bacana. A gente pode ter tanta inflação num país que daí a perda do valor do dinheiro é enorme e o dinheiro começa a não valer nada? Sim. O que as crianças estão fazendo com o dinheiro ali? E na rua, o que o pessoal fez com o dinheiro, com as notas de dinheiro? Hã? E por que vocês acham que aconteceu isso? Porque o lastro em ouro era a moeda principal lá dos Estados Unidos naquela época. Quando saiu o lastro em ouro, começou, tipo assim, esse dinheiro deve sair. O que aconteceu quando acabou o lastro em ouro? O dinheiro teve uma grande perda de valor. E ele perdeu tanto valor que ele valia, valia mais nada. não valia mais nada, né? Então essas fotos aí, elas mostram isso, correto? O que são receitas em nossas vidas? Receitas é todo o dinheiro que entra na sua poupança, no seu custo de caixa, na carteira. Você sabe me dizer alguns tipos de receita, João? De receita é quando, sei lá, você faz um bico de motorista de Uber, você ganha dinheiro. Tá, que mais que a gente tem de receita na nossa vida? Trabalhar em uma empresa, fazer estágio em uma empresa, você ganha dinheiro trabalhando para ele. Tá, quando você aplica dinheiro em algum investimento, você pode ter alguma receita também? Pode. Essa receita vem do que, por exemplo? De uma venda de produtos. Uma venda de produtos, pode ser também numa loja, numa empresa, né? Mas se você aplica dinheiro na poupança, você tem uma receita de...
Alguém se lembra? De rendimentos também, né? A gente tem rendimentos de juros das nossas aplicações. E despesas na nossa vida? Vocês têm despesas? Ou como que vocês gastam dinheiro? Gastando em alguma coisa pro seu lazer, no mercado. Alimentação, transporte, plano de saúde. São várias as despesas, né? Sim. E alguém sabe me dizer o que é superávit? Superávit é quando a sua receita é maior do que o seu gasto. E déficit? O que é déficit? Quando suas despesas são maiores que as suas receitas. Ah, perfeito, então. E o governo de um país, hein? Como que ele ganha dinheiro? Com impostos, Um governo tem empresas? Ele pode ter empresas? Pode. Se essas empresas forem bem e tiverem lucro, ele ganha dinheiro com essas Ganha. empresas? Ah, tá. E como que um governo pode ter despesas? gastos públicos, Me dá um exemplo de um gasto público. os senadores. Senadores, que mais que é gasto Também público? gastar com professores públicos, edifícios públicos também. E também se a empresa dele não for bem, ele Certo. pode perder dinheiro. Você sabe me dizer alguma empresa do governo? Correio. Ah, então ele gasta dinheiro, Sim. tá certo. E um governo ele pode ter um superávit? O que é um superávit? É Quando a inflação também. quando ele recebe mais do que ele gasta. Tá. E ele pode ter um déficit? Pode, que é o que está tendo atualmente. Uhum. E o que um governo faz quando ele tem um déficit? Ele pega dinheiro emprestado ou... Como que ele pega dinheiro emprestado? Alguém sabe me dizer? Títulos. Ele emite títulos. Que títulos são esses? Do Tesouro Nacional. Títulos do Tesouro Nacional. E quem que compra esses títulos? As próprias pessoas do país ou outros países. Tá certo. Mas e quando um governo ele já está com muita dívida? Uma dívida é boa para um governo? Não. Não. Por quê? O que ele tem que pagar quando ele pega dinheiro emprestado? Juros. Ah, e juros aumentam ou diminuem as despesas? Aumenta. Aumenta. Muito. Tá certo. Mas e se ele não quiser pegar dinheiro emprestado? O que ele pode fazer? Imprimir dinheiro. Imprimir. Pode imprimir dinheiro novo. Sim. E ele imprime dinheiro novo e isso é... Então por que ele não imprime dinheiro se é tão fácil? Porque assim? é horrível para a população, para tudo, porque a inflação aumenta muito e perde poder de compra. Gente, atrás de vocês aí tá escrito investimentos, né? Foi um tema que a gente debateu aqui no final do nosso curso. Eu queria começar perguntando assim, quantos tipos de investimento existem? 1, 2, Vários. mais de 10? Mais de 20? Mais de 100? Milhares. Tá certo, milhares, com certeza existem milhares sim de investimentos. E a gente começou falando de um negócio chamado trade-offs. Trade-offs. O que é trade-off? Trade-offs é essas escolhas que pode investir. Só de investimento? Não. Na vida a gente tem outros trade-offs? Sim. Alguém pode me dar um exemplo? Comprar um carro. Comprar um carro é um trade-off? Por Sim. quê? Você vai, escolher 2 carros, por exemplo. Qual que é mais econômico, qual que rende mais, o espaço, a cor. Tem várias escolhas. E investimentos, como é que a gente escolhe o investimento? Com risco. Só com o risco? Risco e retorno. Ah, tá. E o que é o risco-retorno? O risco é quando, tipo assim, você investiu em alguma empresa e ela não valer a pena, tipo assim, ela desvalorizar. Como a Petrobras, ela tem muita... Ela sempre... Ela oscila muito. Ela oscila muito. Como chama essa oscilação? Acho que é volatilidade. Volatilidade. Volatilidade, né? O dia inteiro. O que é a volatilidade? É quando o produto fica decaindo e crescendo, tipo assim, não com a... O valor da empresa. com a empresa, tipo assim, não que nem a Suzano. Me mostra, por exemplo, aí nesse gráfico. Qual dos dois gráficos é mais volátil? Vermelho. O Ibovespa é o quê? É o custo dos valores. Aham. Qual dos dois é mais volátil? Vamos ver. Vocês conseguem enxergar isso a olho nu aí? Sim. Por quê? Então me explica por que vocês estão achando. Porque, tipo assim, o Ibovespa é de todas as ações brasileiras. E aí, então, tem essas que estão subindo e tem essas que vão descer. Só por isso que, tipo assim, a média do Ibovespa. Às vezes sobe, às vezes ele desce, assim, Todo dia? todo dia. Entendi. Então dá pra gente ver ali que ele parece uma montanha russa, né? Sim. Sobe e desce todo dia, né? Beleza.
E esses investimentos aí que a gente falou, o que vocês podem me dizer desse gráfico? O que ele mostra pra gente? Ele mostra como se fosse uma balança entre o risco e o retorno. Thiago, dá licença, só pra gente mostrar. Por exemplo, títulos do governo dos Estados Unidos. É muito pouco risco, portanto é muito pouco retorno. E outras coisas que tem mais risco, você gostaria de mais retorno por elas? Sim, aí por exemplo aqui em ações, você já tem um maior risco e também um maior retorno. Se eu te falasse que o retorno para investir em ações é baixo, você investiria? Não vale a pena o risco que você vai correr pelo tanto de dinheiro que você vai receber. Entendi. Então você só investe numa coisa com risco se ela tiver um potencial de te dar um retorno alto. Sim. Não é isso? Beleza. E quais tipos de investimento que a gente falou nesse curso para acabar aqui, que vocês podem recomendar? Porque aqui no Brasil, qual é o investimento mais popular que as pessoas... Poupança. A maioria das pessoas elas só conhecem a poupança. Quais outros tipos de investimento vocês recomendariam que as pessoas analisassem? Tá, tem Ações, ações. imóveis, Você é uma própria empresa, é um investimento títulos de também. empresa, títulos do país. Startups de tecnologia, é investimento, só que é muito risco. Perfeito. Bacana, gente. Muito obrigado e continuem estudando economia, finanças e investimentos. Valeu!